Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui de novo para deixar uma palavra e mais um testemunho. Hoje eu não ia contar esse testemunho agora, eu ia deixar mais para frente, mas ele faz parte dessa nova etapa da minha vida. Porque como no outro vídeo eu falei com vocês que eu tive um processo de 3 anos que eu fiquei em santificação, longe de ambientes muito cheios de gente, festividades, longe de aglomeração de qualquer forma, porque o Espírito Santo havia vindo, revelado a mim e falado para mim fazer assim, porque eu falei com o Senhor, né? Eu vou seguir o Senhor, eu quero que o Senhor me revele os mistérios dentro da tua palavra. E assim foi acontecendo, eu fui ficando cada mais vezes sensível à voz do Espírito Santo e entendendo a vontade e o querer de Deus para minha vida e fui seguindo passo a passo. Eu parei de viver as minhas vontades, as vontades da carne, para viver a vontade de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa muito consumista, muito vaidosa, comprava demais, devia. Aí, quando eu fui para os caminhos do Senhor, Ele foi consertando a minha vida toda, em todas as áreas o Senhor trabalhou em mim. E o processo foi muito difícil, muito doloroso, porque tinha vezes que eu queria estar em ambientes, em lugares, igual festa de aniversário de sobrinhos, né? Até mesmo de filho meu passava em branco, porque o Espírito Santo estava me ensinando a não valorizar tanto aquelas coisas, que aquilo ali é futilidade, né? São coisas fúteis, que não é tão necessário. O mais importante é ter a presença, é viver a vontade e o querer da palavra de Deus, a vontade e o querer do Pai, né? Esse é exemplo de Jesus aqui na terra e é muito difícil. Até hoje eu oro assim, eu falo com Deus todos os dias: Pai, que não me falte no meu coração a humildade, primeiramente a mansidão, né? E a humildade. Aí assim, Deus foi trabalhando na minha vida. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo esses dias. Até para me arrumar um emprego, para me mudar de cidade, eu orei buscar a direção do Senhor, que até me tirar do ambiente para mudar a minha vida todinha, o Pai fez. E eu só falava assim: é assim que o Senhor quer, Pai? Eis-me aqui. Aí, há um tempo, o Senhor já colocou no meu coração para mim ter meu próprio negócio, trabalhar para mim mesma, porque eu tenho que fazer a obra, a missão que eu tenho que fazer, que Ele destinou a mim. Eu preciso de tempo, eu preciso de ter mais disponibilidade, né, para estar indo. Aí eu abri, tô indo devagarzinho, né, sem fazer dívidas, porque a palavra do Senhor é bem clara: o Pai não gosta que nós sejamos devedores, né? Que devemos um ao outro só o amor. Aí, assim foi a minha vida. Consegui abrir, tô passando uns perrenguinhos, passando umas lutas, mas eu sei que Deus tá na causa. Aí, esses dias, quarta-feira, tem uma campanha na igreja, quebra de maldição. Aí, nesse dia, eu levantei, abri a minha vendinha, como eu costumo dizer, cozinheira. Fritei os salgados, eu coloquei na estufa, tudo lá bonitinho. Tinha tudo para ser um dia maravilhoso, um dia lindo. Aí, com o restinho de massa que sobrou, eu fiz uma coxinha pequenininha. Eu já tinha desligado a gordura, coloquei a coxa e deixei lá, a coxinha lá fritando, né? Com o fogo desligado. E fiquei de costas lavando as vasilhas que eu ia arrumar a cozinha para me poder fazer o almoço, né? Iniciar o almoço. Aí, quando eu volto para trás para me tirar a coxinha de dentro da panela, quando eu fui para tirar ela dentro da panela, essa coxinha explodiu, ficou tipo uma bomba, mas deu uma explosão tão grande que o óleo caiu para todo lado e a maioria do óleo veio para cima de mim, em cima do meu rosto. Aí
me queimou, fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, eu coloquei a mão no rosto, queimei meu rosto. E porque pra mim eu tinha queimado muito, sabe? Porque quando eu saí gritando com a mão no rosto e chorando, eu só sabia falar, oh meu Deus do céu, ai meu pai, oh meu Deus do céu, e chorava, só falava isso. Aí fui pro banheiro, pedi minha filha pra pegar água gelada pra mim, ela pegou. E fui lavando esse rosto e chorava. Depois eu me acalmei, olhei no espelho. Quando eu tava com o rosto tampado, eu chorava e eu via uma cena assim. Eu com o rosto todo queimado, a pele fritou tanto que a pele saía do rosto. E eu entrava em desespero, e nesse momento eu me via na cama do hospital, toda com o rosto enfaixado, toda queimada, com o rosto não tinha mais pele. Aí eu chorava, eu entendia que aquilo que aconteceu comigo era um plano de Satanás já, porque na quarta-feira eu ia gravar o vídeo, iniciar o meu canal. Aí o que aconteceu? Ele armou isso, queimou o meu rosto. Graças a Deus, Deus é tão lindo na minha vida, a providência divina na minha vida, que meu rosto não queimou muito. Pelo tanto de gordura caiu no meu rosto todo praticamente. Eu tô com a boca queimada assim, aqui em cima vocês não vão ver direitinho, porque eu passei um batom pra poder dar uma hidratada também. Lavei o rosto com soro fisiológico, porque tá coçando, e se eu coçar muito eu vou ferir mais, né? Queimei assim, veio umas gotinhas, queimei aqui. A proporção foi tão grande, tanto óleo no meu rosto, que quando eu vi que meu rosto não queimou, que em vista do tanto de gordura que caiu quente, o meu rosto não queimou, né? Isso aqui foi só um resquício, mas isso aqui foi a graça e a misericórdia de Deus, que não permitiu que o desejo de Satanás se cumprisse na minha vida, que era destruir o meu rosto. Porque qual pessoa vai ser feliz? Qual pessoa vai conseguir fazer alguma coisa com seu rosto deformado? Aí, graças a Deus, o Senhor me livrou disso. Eu não consegui gravar o vídeo no dia, mas eu não desisti. Eu entendi que era a vontade de Satanás era destruir a minha vida ali, porque eu ia ficar desacreditada de tudo. Eu não ia mexer mais com o meu negócio. Eu não ia mexer mais com mais nada. Eu ia ficar uma pessoa derrotada. Ia parar a missão, parar de viver a vontade de Deus na minha vida. E ele iria vir. E eu ia estar ali, estacionada, sem fazer nada. Porque eu deixei que... Porque aconteceu isso, né? O Satanás, ele luta tanto comigo. Eu já falo assim direto. Ele levanta pra mim, é pra cair, porque o lugar que ele tá na minha vida é debaixo dos meus 2 pés e dos meus 2 joelhos, que é lá o lugar dele. Aí, eu fiquei alegre o dia todo. Quarta-feira que havia acontecido isso. Eu lavei a cozinha toda. Eu tava cheia de gordura. A parede não saiu, mas eu tentei limpar tudo. Coloquei louvor na minha caixinha de som e fiquei ouvindo louvor o tempo todo e glorificando a Deus pela vitória que Ele me deu. E depois que eu fiz tudo, eu pedi tudo, foi uma bênção meu dia. Eu vim pra dentro mais tarde, que eu já tinha ajeitado tudo, descansar um pouquinho. Na minha hora de descanso eu peguei a caixinha, coloquei uns playbacks e fui louvar pra derrota, vergonha de Satanás, porque ele pensou que iria acabar com a minha vida, acabar com o meu dia, acabar com meus projetos, mas ele caiu por terra. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, o Deus que faz milagres. E ele fez esse milagre na minha vida. Não me deixou padecer do sofrimento que Satanás havia preparado para mim.
Por isso não tem como uma pessoa que vive tão debaixo da bênção, da graça do Senhor, desanimar, viver prostrado ali, sem fazer nada pra Ele. Eu ouço a vontade dEle e faço a vontade dEle, doa, custa o que custar. Eu estou fazendo isso aqui, é porque o Pai quer que eu faça isso. Para aumentar a fé de todo mundo, porque nós estamos vivendo um tempo tão em escassez de amor, em escassez de milagre, de viver milagres, que o amor, a fé de muitos se esfriaram. Nós temos que lutar muito todos os dias para a nossa fé não se esfriar. Porque se a fé esfriar, toda a nossa vida desmorona. Porque a fé é que nos motiva a continuar, né? A fé. Eu pensei que eu iria aguentar conter as lágrimas, mas não aguentei. É lindo demais o agir de Deus na minha vida. Aí eu fui pra igreja nessa quarta-feira, que antes da quarta-feira, terça pra amanhecer quarta, eu tenho muitos sonhos, que são visões, que eu tava numa casa, eu tava tentando me arrumar pra ir pra igreja. Consegui vestir a roupa, mas a hora que eu me olhei no espelho, pensando que tava pronto, meu cabelo tava com defeito, esse cabelo não ajeitava de jeito nenhum. E eu acordei sem conseguir ir na igreja. Aí o que aconteceu comigo na quarta? Quase sou queimada, um monte de perrengue dentro de casa, mas eu fui pra igreja para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Pisei na cabeça da serpente. O que eu quero passar para vocês através desse meu testemunho hoje? A fé, a força que a gente tem que ter é essa, não desanimar perante as adversidades. Porque todo dia há um mal. E Deus livra e nos guarda todo o tempo, né? E então eu vou deixar aqui um versículo, 1 Coríntios 26 e 31. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho dele. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Né? Então a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo a respeito dessa palavra. E eu vou terminar de ler ele também, tá? Porque senão meu vídeo vai ficar muito grande e vocês vão acabar enjoando de mim antes mesmo de começar. Mas eu tenho muitas coisas para contar. Tudo sobre a graça, os feitos do meu Deus na minha vida através da minha fé, através da minha perseverança. Que a paz do Senhor esteja com todos que me veem, que me ouçam. Continue dando likes, compartilhe, se inscreva no meu canal para que ele venha crescer e a gente venha alcançar muitos e muitos irmãos na fé. Para honrar, cada um de nós vamos honrar e engrandecer o nosso Deus. Porque em cada cidade, em cada lugar, em cada país, há um chamado, um escolhido. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então todos são chamados para a obra, para o reino. Vamos viver, vamos fazer a vontade do Pai, que é gerar almas, ganhar almas para o Rei, para o reino de Deus, né? Nosso grande Deus, que no dia que Ele vier, venha nos galardoar, que Ele é galardeador, né? Tudo aqui que nós fazemos para o Pai, nós não deveríamos receber nada, mas Ele é tão riquíssimo em misericórdia e amor, que Ele nos galardoa, nos dá recompensas. Quanto mais você planta, produz para o reino, mais coisas você ganha dele. Eu sou uma pessoa assim, eu descobri dentro da palavra, do processo que eu passei,
que quanto mais a gente trabalha aqui, mais você ganha. Não vamos ter só aquela coroa com as pedrinhas. Vamos ter casas, mansões lá. Vamos ter palácios. Quem trabalhar muito, né? Quem desbravar mesmo. Porque Jesus falou que ele iria preparar-vos moradas, né? Então lá, quanto mais você trabalha para o reino, mais você ganha. E eu descobri isso. Colocou no meu coração forte. E a ambição cresceu na minha vida. Cresceu no meu coração. A ambição não por coisas materiais, mas por coisas do reino, que são duradouras, né? São para a eternidade. Aí sim, eu sou ambiciosa demais. Mas eu tenho um pai que me garante que eu posso ser ambiciosa, porque ele é dono de tudo, dono do poder, dono de toda glória. E se ele é dono de tudo, é logicamente que ele vai me honrar, né? Como já está me honrando, me dando grandes livramentos, dando grandes livramentos aos meus filhos, aos meus familiares, aos que eu tenho orado, né? Que eu tenho ajudado ali tudo no secreto, né? Eu não preciso ficar, eu ajudei fulano, eu paguei isso e isso. Eu não, eu faço minhas coisas, quem sabe é Deus e eu. Porque aquele que está aí falando, eu fiz isso, fiz aquilo, já recebeu o seu galardão, né? Já recebeu as glórias aqui da terra. Eu não quero glória daqui da terra, não. Eu quero glorificar o meu Deus. Eu não preciso sair mostrando nada para ninguém. Eu preciso falar do que ele faz na minha vida, passar para as outras pessoas, né? E ele é que vai me glorificar publicamente. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, irmãos, as irmãs. Que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe este país, abençoe as nações, né? Prepara mais pessoas para estar ajudando aquelas pessoas que estão em países de guerras, outros países é muito chuva, outros são frio, outros são calores, né? Que Deus venha preparar pessoas que estejam dispostas a ajudar mesmo, porque hoje em dia está muito complicado, porque as coisas ficaram muito caras e as pessoas, a maioria, estão olhando só para si mesmo. Mas Deus seja louvado, Deus é misericordioso demais, né? Ele sempre prepara pessoas para estar ajudando. Deus não nos desampara, jamais. Instantinho de oração, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mais um dia aqui, Senhor, neste canal, falando da Tua beneficência na minha vida, da Tua grandeza, da Tua misericórdia. Oh, meu Pai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Tem feito por mim e pelos meus filhos. Tem feito, Senhor, na minha vida espiritual, por estar me encorajando, me ensinando todos os dias, meu Pai. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, visita, Senhor, o lar, a vida de cada pessoa que está entrando neste canal. Que eles venham, Senhor, ser alcançados, meu Pai, ser encorajados a usar a fé. Que eu quero é encorajá-los a usar a fé. Para depois, Senhor, quando eles estiverem enraizados em Ti, Jesus, que é a videira verdadeira. Aleluias. Que venhamos crescer, Senhor, para o reino. Que venhamos povoar o Teu reino, Senhor, para o poder e a Tua glória se manifestar na vida de cada um de nós. Meu Senhor amado, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quebranta os corações, quebranta as mentes, Senhor, para que eles venham entender, Senhor, a Tua palavra. Aumenta a fé, quebranta o coração, Senhor. Tira toda a dureza, tira todo o trauma do passado, Senhor. O Senhor venha tirando todo o trauma de infância na vida dessas pessoas que tem impedido elas de avançar, de crescer, Senhor. Tanto espiritualmente como financeiramente. Peço a Ti, grande Rei. Abre as portas, abrange, Senhor, as nossas mentes para que possamos entender a Tua mensagem, entender o chamado. Pai, abençoa cada um, que eu venha, Senhor, ganhar as almas, todas aquelas que o Senhor determinou que eu, a Tua filha, a Tua serva e amiga,
venha ganhar. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.